Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre o IRS, um novo índice de desenvolvimento econômico aqui do Brasil, que foi lançado em 2014 e em 2016 chega à sua terceira edição. Mais uma vez, o estado do Rio Grande do Sul ficou na quarta colocação. E para falar sobre os resultados dessa terceira edição, nós vamos receber aqui no estúdio hoje o professor Eli José de Matos, que é professor de Economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e coordenador do IRS, e também o Eduardo Pazinato, que é diretor do Instituto Fidedigna e doutorando em Políticas Públicas. Bom, primeiramente, obrigado pela presença de vocês aqui no programa de hoje para tratar sobre essa questão, né, desse índice, desse indicador de desenvolvimento econômico, o IRS. Bom, antes de mais nada, Eli, eu te peço para falar para o nosso telespectador, apresentar para ele, para quem ainda não conhece, do que se trata esse índice e como que ele foi construído. Claro. Primeiro, cumprimentar os colegas, a satisfação está aqui. A ideia do índice, esse índice é uma parceria, né, que a gente desenvolveu entre a Zero Hora e a Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da PUC, né? Eu tive a satisfação de coordenar tecnicamente a elaboração do índice, né? E essa parceria ela foi estabelecida lá atrás, 3 anos atrás, nós estabelecemos essa parceria entre PUC e Zero Hora lá em 2014, quando foi a primeira edição do índice. E a ideia foi uma ideia na época lançada pela Zero Hora de pensar o Estado de maneira diferente. Nós não tínhamos na época nenhum indicador de desenvolvimento econômico estadual que fosse lançado, né, sequencialmente todo ano, né? Nós temos o IDH-M, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que também é calculado para os estados, mas ele é lançado de 10 em 10 anos porque ele usa dados censitários. Nós não tínhamos nada que fosse anual, né? Então esse foi um desafio que a gente lançou lá. E tem funcionado muito bem, está na terceira edição, né? Nós lançamos agora recentemente a terceira edição. A gente tem essa série calculada desde 2005, mas nós lançamos ele em 2014, como você observou. E a ideia desse índice, ele parte de 3 pilares iniciais, né? A gente queria um índice que fosse simples, e com isso a ideia de que as pessoas possam entender esse índice melhor, né? Que as pessoas possam olhar esse número, olhar um ranking, olhar o que está por detrás dele e compreender de maneira mais fácil, né? Então esse é um princípio importante. O segundo é que ele fosse transparente, ou seja, todos os dados que nós utilizamos no índice são dados de fácil acesso, são dados públicos. O índice conta com pouquíssima estatística, né, do ponto de vista de ferramenta, né, ferramental econométrico, nós não temos muito disso no índice. Ele é super simples de compreender. Os dados são fáceis de acessar. E uma terceira coisa é que ele fosse focado nas pessoas, né? A ideia é do referencial teórico desse índice, o que a gente mede ali tem muito a ver com o que o Índice de Desenvolvimento Humano já mede desde a década de 90, né, quando ele foi lançado. Nós usamos o mesmo referencial teórico, que é o foco nas pessoas, o que as pessoas são, o que as pessoas fazem efetivamente. Então são esses 3 pilares que dão a cara para o indicador, né? O nosso indicador ele é composto de 3 dimensões. Padrão de vida, que é fundamentalmente a ideia de medir conforto, medir padrão físico, né, de vida das pessoas, ou seja, aquilo que as pessoas têm dentro de casa, só que como isso não é possível medir diretamente, eu não consigo ver quantos carros a pessoa tem, quais os móveis que ela tem em casa, nem nada disso, a gente acaba recorrendo à renda, né? Então nós utilizamos renda como uma proxy, né, uma representação do padrão de vida, né? E em termos de renda a gente olha 3 coisas, né? A gente olha a renda média, a gente olha distribuição de renda, né, que é uma inovação do índice também, nenhum outro índice, pelo menos que eu conheça, tem distribuição de renda na sua composição. E a gente olha também taxa de ocupação, que a gente olha basicamente para o emprego formal. Então a gente consegue fotografar de alguma maneira o padrão de vida da sociedade gaúcha a partir dessas 3 variáveis. Temos educação, que é composta por 2 variáveis, uma variável mais de qualidade, que é o resultado da prova Brasil na 4ª série ou no 5º ano, né, para o pessoal mais novinho, né, lá que a gente chama de anos iniciais. E temos também taxa de distorção e idade séria do ensino médio, que é para pegar o cara lá na saída e ver quanto que ele quanto que ele reprovou, quanto que ele trancou de cadeira. Por exemplo, se o cara está no 2º ano, 2º grau, com 18 anos, está errado, ele está atrasado, né, ele não deveria estar com essa idade lá na frente. Então a gente mede isso também através dessa variável chamada distorção e idade séria. Então essas 2 variáveis para cobrir a educação. E uma terceira que eu acho que na minha opinião, é a dimensão mais inovadora do índice, que é a que a gente chama de longevidade e segurança, né? Aqui entra mortalidade infantil, que é uma proxy para a expectativa de vida. As pessoas já me perguntaram por que a gente não calculou a expectativa de vida diretamente e não usar só a mortalidade infantil. Isso violaria um dos princípios de simplicidade do índice, porque para calcular a expectativa de vida por estado todos os anos, eu teria que recorrer a alguns métodos estatísticos um pouco mais complexos,
e as pessoas não conseguiriam acompanhar isso claramente. Então a gente abriu mão disso e usou só a mortalidade infantil. O que a gente sabe é que a correlação entre mortalidade infantil e expectativa de vida é muito forte. Isso significa dizer que estados onde a mortalidade infantil é menor também são estados onde se vive mais. Então, se eu quero tirar uma foto da expectativa de vida, não tem muita diferença eu olhar para a expectativa de vida propriamente ou olhar para a mortalidade infantil. A imagem é muito parecida. Então, a gente acabou usando mortalidade infantil pela simplicidade. E outras duas variáveis relacionadas à violência, que é homicídios e que é acidentes de transporte. Ou seja, mortes no trânsito e mortes por agressão de terceiros, né, por homicídios. Né? Essa dimensão, ela, como eu disse, ela é a mais inovadora. Na última edição do índice que nós lançamos recentemente, foi a dimensão que se destacou negativamente. Né? Tanto é que na época do lançamento nós trabalhamos com a manchete de que a violência trava o desenvolvimento. Né? A gente colocou violência por acreditar, né, logicamente, conversávamos que é um pouco óbvio, né, que violência afeta a nossa vida, né, afeta a nossa qualidade de vida, a gente vive mais preocupado, isso prejudica a qualidade de vida das pessoas. Só que medir isso não é tão simples. Né? E como a gente conseguiu colocar variáveis dentro do índice, quanto mais violento for o estado, eu estou considerando que o índice de desenvolvimento vai baixar. Né? Ou seja, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, a taxa de homicídio aumentou entre 2013 e 2014, que é o nosso último ano calculado, né? O fato de a violência ter aumentado fez com que o índice dessa dimensão caísse. Por consequência, caiu ligeiramente, lá na terceira casa depois da vírgula, mas caiu o índice geral do Rio Grande do Sul para 2014. Caiu na terceira casa, literalmente na terceira casa. Mas caiu. Ou seja, e é por isso que a gente acabou dizendo que, na realidade, travou o desenvolvimento. O Rio Grande do Sul deixou de melhorar a sua qualidade de vida por causa do aumento da violência em 2014. Foi isso que aconteceu nesse último ano. Então, essa mais ou menos é o cenário mais geral do índice, né? Então, eu apontaria essas inovações que eu acabei de dizer, o fato de ter violência como realmente algo que afeta a vida das pessoas, né? E outros estados também, o Brasil como um todo teve um incremento nas taxas de homicídio no ano de 2014. E é curioso, né? Porque no ano de 2014 não se esperava isso, porque as pessoas não falavam nisso ainda. A gente começou a se manifestar nos corredores da vida aí, que está aparecendo muita violência foi em 2015. Só que o dado de 2014 já começou a incorporar resultados bem negativos do ponto de vista, especialmente de homicídios. Né? Teve outros documentos já apontando isso, já que 2014 já tinha sido um ano violento. E eu acho que, de repente, pelo menos aqui no estado, a gente só não tinha prestado atenção ainda que 2014 tinha sido um ano pesado. Certo. Eduardo, agora peço tua contribuição, né, a respeito dessa colocação do professor de ter incluído, foi um fato inovador ter incluído a questão da violência nesse índice. O senhor que trabalha no Instituto, que faz pesquisa há bastante tempo, eu quero que tu fales a importância, né, de trazer esse índice, esse dado da violência para dentro do índice. Bom, agradeço o convite e também essa possibilidade de uma interlocução qualificada não só sobre segurança, mas nesta relação com o desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, o índice contribui não só para uma perspectiva de análise meramente baseada nos indicadores socioeconômicos, mas inova e nessa perspectiva qualifica, inclusive, o debate público e, embora não seja o seu objetivo direto, né, ao trabalhar com a percepção e a trabalhar como esses indicadores atingem diretamente as pessoas, acaba informando novas matrizes para o aperfeiçoamento de políticas públicas, sobretudo estas no campo da segurança. Eu costumo dizer que a segurança é um direito garantidor de outros direitos. Né? Em síntese, não há direito à segurança se não houver a segurança de outros direitos. Né? Então, o que o índice nos apresenta é justamente uma comprovação desta correlação estatística entre violência, aumento da violência, no caso das violências letais, né, com o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. Né? Algo que vários outros estudos no âmbito internacional já nos apontavam, que algumas reflexões e pesquisas aplicadas, por exemplo, conduzidas pelo IPEA, já indicavam, e agora nós temos um índice que pode ser utilizado como uma métrica e, portanto, estabelece uma capacidade maior de mensuração e de comparabilidade do Estado do Rio Grande do Sul com os demais estados, apontando de que a insegurança é um problema nacional, mas que tem rebatimentos regionais, e eu diria inclusive locais, diversos, a partir das peculiaridades, das especificidades das políticas municipais e estaduais
de segurança pública, né? Portanto, avançamos, inovamos e contribuímos com esta correlação, com a inclusão destas duas perspectivas, duas formas de violência, né? A violência baseada no homicídio, da causa externa violenta, mas também aquelas violências que acontecem no âmbito da mobilidade, da circulação nos espaços, dos territórios da cidade, né? Essas duas dimensões estão incorporadas no índice, portanto, o professor ali está de parabéns, a sua equipe, a PUC, e nos parece algo importante que esse índice tenha continuidade, permanência, para que a gente possa analisar, inclusive do ponto de vista estatístico, a tendência, né, desses avanços ou recuos no âmbito do desenvolvimento, mas mais especificamente nesse tema que nos é afeto, a questão da segurança pública, ou como vários organismos nacionais e internacionais têm sustentado, a chamada segurança cidadã, né, ou como eu prefiro, a segurança dos direitos, né? Então, bem retratada aí em mais um estudo interessante, porque em certa medida há um diálogo econométrico aí com o âmbito das políticas de segurança, o que também é uma novidade, né, nos estudos sociais brasileiros. A gente tem algumas referências aí baseadas muito no trabalho do professor Daniel Cerqueira, que é um economista que trabalha dos custos das violências, né? Ou seja, cerca de 1,5% ao ano do PIB brasileiro seriam os custos da violência, né? Mas nós não temos estudos mais longitudinais e mais sistemáticos, salvo engano, que associam economia e segurança, né? Então, mais um fator de destaque aí desse trabalho. Certo. Bom, professor, o Eduardo comentou que a segurança é um problema não só local, um problema nacional de todos os estados. O Rio Grande do Sul ficou em quarto, mais uma vez, ao longo da série toda, desde 2005, né? Ele é o quarto colocado no índice de forma geral. Isso. Mas nesse quesito da segurança e longevidade, qual é a posição do Rio Grande do Sul hoje e como que foi na série histórica o desenvolvimento? Eu não vou lembrar exatamente da posição do Rio Grande do Sul em cada um dos índices, mas o que eu consigo te garantir é que essa variável, ela é uma variável, eu diria que ela é a variável mais instável do índice, né? É uma variável que se comporta mais erraticamente, né? Ou seja, ela pula muito, né? Por exemplo, a gente passou de 20 com alguma coisa para 24, alguma coisa, a taxa de homicídio por 100 mil, né? Foi um baita de um pulo, né? A gente olha o índice lá de violência, ele faz assim, né? Ele realmente dá uma caída forte no ano de 2014 por causa desse aumento da taxa de homicídio. Agora, outros estados também aconteceu isso. Santa Catarina aumentou, por exemplo, fortemente morte em transporte, por exemplo. Só que, claro, a taxa de homicídio de Santa Catarina é metade da nossa. A taxa de homicídio de Santa Catarina é 12,8, se não me falha a memória. A nossa é 24. Ou seja, a nossa taxa de homicídio realmente é uma taxa... Se a gente considerar que a ONU considera endêmica áreas com taxa de homicídio de 10 por 100 mil, nós estamos mais que o dobro dessa taxa. Então, realmente é um negócio bem assustador, né? E o curioso é o seguinte, uma coisa que eu gosto muito do índice, o índice tem esse apelo, assim, nós conversávamos sobre isso no lançamento, muita gente pode pensar que o fato do índice ser óbvio demais faz com que ele não seja necessário. Pelo contrário, acho que o Eduardo falou isso de uma certa maneira. O índice retrata o sentimento das pessoas na rua. Se o índice está conseguindo retratar o sentimento das pessoas, a gente está conseguindo dar uma dimensão numérica, uma dimensão mensurável e muito mais positiva, no sentido de poder tatear aquilo, que realmente as pessoas estão sentindo na rua. Ou seja, a gente está observando ali, no índice, através de uma medida, através de uma mensuração, que realmente, a partir de 2014, a gente começou a ter mais problemas com violência. As taxas de homicídio do Rio Grande do Sul já tiveram perto das que nós temos agora, no passado não muito distante, né? O fato é o seguinte, a gente deveria estar num movimento de redução e não de aumento. Ou seja, a gente deveria estar, o Rio Grande do Sul, como sendo um estado de elite, a gente é o quarto, né? Na nossa frente está Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal. Se a gente tirar o Distrito Federal, a gente é o terceiro. Ou seja, tem Santa Catarina e São Paulo na nossa frente. Tudo bem, eu tenho Paraná no encalço, tenho alguns outros estados ali que estão se aproximando do Rio Grande do Sul. De qualquer forma, de 2005 para frente, a gente tem aí... o Rio Grande do Sul está tranquilo em quarto. O Paraná está se aproximando, né, ele já vem 3 anos já de crescimento. Um dos motivos da melhoria do índice geral do Paraná foi a redução das taxas de homicídio, que eles conseguiram obter fortemente, especialmente em 2013, de 2012 para 2013, houve uma redução bem importante das taxas de homicídio no Paraná, e nós não tivemos isso no Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul agora, de novo, né? 2014 passou de 20 para 24, ou algo por aí, né? E nós não tivemos isso no Brasil. Se a gente analisar a série histórica de 2004 a 2014, pegando justamente essa referência do índice de desenvolvimento RS, nós tivemos um aumento dos homicídios no Brasil de 308%. Né? E no Rio Grande do Sul esse aumento é superior a 30%. Né? E o mais grave disso, eu acho que é justamente essa fala do professor ali, no sentido de que a gente não percebe um esforço não só estatal, mas um esforço da sociedade gaúcha. Talvez o índice seja um estopim para uma reflexão mais aberta e mais alargada dessa temática, como houve em outros estados. E aí o argumento pode ser, novamente, o econômico, mas não há recurso orçamentário financeiro. É óbvio que a questão dos constrangimentos, dos déficits, né, históricos, inclusive estruturais do Rio Grande do Sul e do Brasil, são elementos a serem considerados para a formulação de uma política nacional, estadual, local de segurança. Mas há outros componentes. Por exemplo, o Paraná criou um programa estadual chamado Paraná Mais Seguro, que vem colhendo resultados. O Espírito Santo, que é outro estado que aparece no índice, né? Tem melhorado, criou um programa chamado Estado Presente. Né? O Rio de Janeiro, embora não esteja ainda, né, pontuando nas primeiras colocações, claro que num ranking de 10 sim, mas houve redução significativa dos homicídios, por exemplo, no último período, considerável. Né? Claro que não é o PP passa também pelos seus questionamentos, mas há um esforço de uma política de gestão integrada em nível estadual. Né? Em São Paulo, a mesma coisa. Pernambuco, que sempre se notabilizou tanto pelos altos indicadores criminais, homicídios, roubos, crimes violentos, mas também em relação aos baixos indicadores socioeconômicos. Né? Avançou com o Pacto pela Vida. Então nós temos várias experiências regionais, né, estaduais, que dialogam com o índice e que mostram, inclusive, a partir de uma leitura sistemática e comparada do índice com essas outras experiências regionais de segurança, o quanto é importante que o Estado assuma o seu protagonismo, mas que a sociedade civil coloque esse tema na agenda pública. Né? É um tema central na agenda. Não dá para pensar um avanço qualitativo do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, sem um incremento qualitativo, né, da gestão pública, da qualidade da gestão pública, das políticas públicas de segurança nesse âmbito. Né? O que o índice tem nos permitido, e espero que continue, né, nessa profícua parceria, é justamente pensar de forma mais profunda, né, de forma mais técnica, inclusive, um tema que muitas vezes está envolvido nas paixões, né, ou na grenalização, que é muito típica da nossa formação social e cultural, ou até por um componente, que é o componente emocional de alguém que foi vitimado, que perdeu um familiar, né, que obviamente nós precisamos considerar esses aspectos, mas que o medo e o sentimento de insegurança são os piores conselheiros para pensar política pública na área da segurança. Né? O índice, mais uma vez, ele tem essa contribuição fundamental. Certo. Saindo um pouco da questão da segurança, vamos falar dos outros critérios separados. Teve algum que o Rio Grande do Sul demonstrou uma evolução? Sim. O padrão de vida, por exemplo, foi uma dimensão que o Rio Grande do Sul apresentou uma elevação no seu desempenho. E, claro, né, a gente tem que lembrar aí sim, né, aí aquela observação de que do ano de 2014 ainda ser um ano bom confere, né, faz sentido, porque em 2014... se a gente parar para pensar aqui, a gente não tinha deixado de comprar coisas ainda, a gente não sentia a crise. Né? A gente foi um ano de eleição, foi um ano ainda de uma economia agitada, ainda de uma economia em pleno movimento. Né? Copa do Mundo também. Copa do Mundo, não foi um ano de crise, não foi. Foi um ano de uma normalidade econômica que nós vínhamos experimentando. Claro que alguns sinais já se apresentavam, especialmente na área fiscal, mas, de qualquer forma, nós não tínhamos no bolso das pessoas nada ainda se avolumando. Né? A ideia do índice, a gente padroniza as variáveis assim, né? A gente põe um piso e uma meta. Né? Por exemplo, no caso da renda média, a gente põe lá, qual que é a renda média do Estado? Tanto. O mínimo que ele tem que ter é o salário mínimo nacional. E a meta dele é atingir o salário mínimo do DIEESE, que é um salário mínimo calculado com base nos preceitos constitucionais. O DIEESE, capta a cesta básica mais cara do país e em cima dela faz a conta de quanto deveria ser um salário mínimo para sustentar uma família, se não me falha a memória, de até 4 pessoas. E o salário mínimo do DIEESE para o ano de 2014 estava na casa de R$ 2.900.
Então a gente bota a renda do Estado e vê onde ela está, se ela está mais próximo dos 2.900 ou mais próximo do salário mínimo, né? E o Rio Grande do Sul acaba se consolidando ali mais para perto dos 2.900, obviamente, né? Do que do salário mínimo, como renda média dos trabalhadores formais do Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul melhorou nesse aspecto. O que vai acontecer possivelmente ao longo dos próximos anos de dados coletados, em 2015, 2016? A inflação começou a apertar fortemente, o salário do DIEESE vai subir, né? A gente já conhece os dados para 2015, já é bem maior, né? A gente só tem que ver se a renda média do trabalhador vai acompanhar ou não, né? Por enquanto tem acompanhado, tem mais do que acompanhado, ou seja, a renda média tem aumentado mais do que tem aumentado as bandas, né, que a gente fala, né? Ou seja, está se aproximando cada vez mais de uma meta. Vamos ver se vai continuar acontecendo isso, né? De qualquer maneira, essa é uma boa notícia para o Rio Grande do Sul. Em 2014, sim, a gente conseguiu avançar no padrão de vida, sem dúvida. Certo. O senhor quer complementar alguma informação? Não, acho que, na verdade, o índice ele trabalha com esse lapso temporal, né? Existe um lapso temporal da coleta do dado, da sistematização, da análise e da publicização, né? Desses outros indicadores que compõem o índice do ponto de vista da qualidade de vida, me parece que a tendência é justamente que aumente o desemprego, então o universo da população pesquisada economicamente ativa e ocupada vai reduzir, né? Parece já haver um movimento de precarização dessas relações de trabalho e pode ser que justamente por conta disso, e de novo, é importante fazer o cotejo, né, do impacto de uma crise que não é uma crise unicamente estadual, né? É uma crise do mundo do trabalho e de uma conjuntura que se agravou justamente nesse lapso temporal não coberto pelo índice nessa última divulgação, né? Então é claro que se captou, né, a fotografia daquele período, da conta daquele momento histórico, e é necessário, e isso mais uma vez denota a importância de nós trabalharmos com pesquisa aplicada, né, quando pensamos políticas públicas em geral, em várias áreas, né, e por consequência da importância de que esses índices eles tenham permanência e continuidade, cada vez mais se legitimem como um conjunto de indicadores válidos para esse tipo de análise, porque nos permite essa correção de rotas, né? Nos permite também em outras searas, né, induzir, né, o desenvolvimento regional aqui e acolá a partir dessa leitura mais complexa, né, e nesse sentido mais longitudinal, porque sistemática, da tendência de, digamos, uma redução da qualidade de vida média do cidadão, da cidadã gaúcha, né? Certo, a gente vai fazer agora uma pausa para o intervalo. Eu espero que você continue com a gente. O TV Câmara Entrevista volta já. Não saia daí. O Museu Júlio de Castilhos foi o primeiro museu do Rio Grande do Sul e quinto do Brasil. Foi criado em 1903 por decisão do então governador Borges de Medeiros. Nomeado como Museu do Estado, o espaço recebia objetos históricos da região. Também em 1903, Júlio de Castilhos faleceu durante uma cirurgia para a retirada de um tumor na garganta. A residência do político se tornou sede do Museu do Estado. O casarão data de 1887. O local passou por diversas reformas para receber exposições permanentes e temporárias. Hoje, o prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Chamado de Museu Júlio de Castilhos desde 1907, cerca de 10.000 peças compõem o acervo. Por meio de objetos e documentos, o museu conta a história do Rio Grande do Sul e de seu povo. O espaço mantém exposições permanentes, como a visita ao gabinete e ao quarto de Júlio de Castilhos. Outras salas abrigam a história da Revolução Farroupilha e da escravatura. A vida indígena e missioneira também são contadas no Museu Júlio de Castilhos. O acervo pode ser visitado de terças a sábados, das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3221-3959. A entrada é gratuita. O endereço é Duque de Caxias, número 1205.
Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, lembrando que hoje estamos falando sobre os resultados da terceira edição do IRS, o Índice de Desenvolvimento Econômico, lançado em 2014 e que neste ano o Rio Grande do Sul manteve-se na quarta colocação entre os estados brasileiros, mas teve uma ligeira queda em pontos percentuais, principalmente devido a problemas envolvendo a segurança pública. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui no programa o professor da PUC, Eli José de Matos, que é coordenador do IRS, e também o Eduardo Pazinato, que é diretor do Instituto Fidedigna. Bom, no finalzinho do primeiro bloco, o Eduardo estava terminando falando a respeito do lapso temporal, né, entre os dados do último índice publicado em 2016 são de 2014. É possível tornar esse tempo menor, essa distância entre o índice e os dados ou não? Como é que funciona isso? Hoje não é possível. Não. O que nós temos agora e isso não é uma exclusividade do Brasil, tá? Dados socioeconômicos, eles levam tempo para ser processados, né? Pensa que se eu estou tirando uma fotografia de 2014, como é o caso da última edição, eu estou olhando para o ano de 2014 fechado, né? Ele encerrado, né? Então pensa que eu tenho que coletar tudo o que aconteceu em 2014, organizar isso, validar, me certificar, passar por processos administrativos, processos legais, processos burocráticos, processos técnicos, estatísticos. Tem todo um trabalho para ser feito num banco de dados para que as instituições divulguem isso de maneira efetiva, né? Então, supondo que isso leve um ano, as pessoas vão estar divulgando esses dados em janeiro de 2016. O dado lá de 2014 fechado. Então, eu não alimento nenhum tipo de esperança de que a gente venha a ter dados com um período mais curto do que 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que é o que nós temos hoje, tá? Uhum. É ruim? É ruim, mas por outro lado, uma coisa que a gente não consegue usar no índice por uma série de razões técnicas, nós temos dados mais presentes, nós temos dados mensais, nós temos dados trimestrais. Só que eles são dados mais difíceis de lidar, mas de qualquer maneira, para um governador, para um prefeito, para vereadores, para deputados que têm assessoria, que conseguem fazer acompanhamento de dados, dá para fazer coisas com mais brevidade, com mais antecedência. E não necessariamente eles vão precisar de um índice como o IRS, por exemplo, para fazer isso. O IRS ele é um índice mais formalizado, mais robusto, mais definido e mais fechado. Agora, tem uma série de outros dados, por exemplo, o CAGED, que registra o saldo de movimentação de contratação com carteira assinada, é mensal. Né? Tem todo mês lá, com uma defasagem de em torno de 30 a 45 dias, eu tenho o dado, o que aconteceu lá em junho. Ou seja, realmente é muito próximo, né? E eu consigo acompanhar o mercado de trabalho. Inflação é a mesma coisa. Saúde já nem tanto. Agora a Secretaria de Segurança Pública trabalha com divulgação de dados com muito maior proximidade da gente do que o DataSUS, que é o dado que nós usamos para trabalhar com violência. A gente usa dados do DataSUS, ou seja, são dados de saúde, né? São dados de óbitos, né? Não são dados da Secretaria de Segurança. São dados de óbitos lá do DataSUS que cobre o Brasil inteiro. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, acho difícil fazer com uma frequência, com uma distância menor, né? Do passado para o presente. Por outro lado, eu acho que isso não é um grande problema, tá? Eu acho que a gente tem que se acostumar, e o Brasil ainda não está acostumado a lidar com dados, tá? Eu venho dizendo isso já há bastante tempo. Agora vai ter eleição municipal, né? As prefeituras têm dificuldade muito grande de lidar com dados, né? E isso tem várias explicações, desde de uma eventual falta de assessoria técnica, ou eventualmente uma falta de interesse, ou uma falta de sentimento de que aquilo é importante, né? Uma falta de noção de que aquilo pode fazer uma diferença grande na análise que está sendo elaborada eventualmente. Eu acho que essa é uma tradição que a gente tem que começar a embutir, né? Eu acho que a gente está evoluindo, né? O Brasil está evoluindo, a gente tem... Eu acho que graças à velocidade de transferência de informação, de comunicação, isso tem facilitado muito, né? A internet facilitou muito, mas de qualquer maneira a gente tem que aprender a usar de maneira mais séria, mais técnica, mais elaborada. Isso eu acho que a gente ainda vai levar um tempo, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que essa iniciativa do IRS, dessa parceria PUC Zero Hora com o apoio da Celulose Rio-Grandense, eu acho que é um passo, por exemplo, nesse sentido. Olha, vem cá, a gente sabe que está violento, a gente sabe que está acontecendo um monte de coisa ruim, a gente sabe que a renda está diminuindo, que a inflação está começando a apertar.
Vamos medir isso direitinho, vamos ver como é que está o Estado frente aos outros. Não adianta a gente ficar só, não, o Rio Grande do Sul sempre foi melhor, a gente é a Europa do Brasil. Não é mais há bastante tempo. Né? Ou seja, e será que vai continuar sendo? O que o índice mostra é o seguinte, olha, a gente está em quarto ainda, mas o nosso ritmo de incremento tem sido menor do que o ritmo de incremento dos outros estados de elite. Ou seja, os outros estados estão fazendo, nós estamos fazendo menos. É isso que mostra. Uma vez, quando nós lançamos o índice, uma coisa que nos apontaram foi o seguinte, não, mas não dá para comparar o Rio Grande do Sul com o Nordeste. O Nordeste tinha muito mais para alcançar, então a velocidade de incremento tende a ser maior. É verdade. Para estados que estão muito atrás, ou que estavam muito atrás, continuam estando, como é o caso do Nordeste, por exemplo, eles melhoram muito mais rapidamente. Quando olha o percentual de melhora do índice, é maior. Então, realmente não dá para comparar com eles. Agora, quando eu comparo o Rio Grande do Sul com São Paulo, com Santa Catarina, com Paraná, a taxa anual de melhoria desses estados é melhor do que a nossa. Ou seja, mesmo entre os estados de elite, a gente precisa ainda ganhar mais velocidade. Certo, Eduardo, tu concordas também que é preciso ter maior cuidado com os dados, maior preocupação e valorizar mais isso, principalmente na questão municipal? Não há dúvida, acho que nos falta uma cultura da gestão da informação. Né? E isso é perceptível não só na área da segurança, mas também em várias outras políticas setoriais, e o índice aponta justamente uma pista, né, nesse sentido. Nós temos o que eu costumo chamar de gestão por espasmo. Né? Acho que em nível municipal é mais evidente. Né? Nós temos muitas vezes proposições, né, que não guardam amparo com a realidade. Né? Então são propostas que não são factíveis, não são viáveis, e muitas, mesmo que fossem, não atendem à problemática que se busca superar. Né? Então acho que sim, nós precisamos incorporar não só o dado, mas o tratamento deste dado, né, ou seja, o dado aplicado como informação, para que nós desenvolvamos diagnósticos mais precisos, mais assertivos, mais focalizados, e também não só as pesquisas que procuram analisar o impacto dessa ou daquela política, mas pesquisas processuais, que a gente possa fazer análises processuais, corrigir, ajustar rotas, caminhos, no âmbito público ou privado, né, no público isso é mais evidente, para que a gente melhore a qualidade de vida da população, que a gente preste um serviço público mais qualificado. Tá? E essa questão é absolutamente urgente, eu diria, porque o índice, inclusive, nos mostra que a capacidade, né, do Rio Grande do Sul, por uma série de fatores, de evoluir, o ritmo desta evolução vem sendo obstaculizado por vários fatores. Bom, com isso nós temos alguns constrangimentos orçamentário-financeiros, né, e algumas dificuldades que não são, novamente, só gaúchas, são também brasileiras, que nos obrigarão a ter um cuidado maior com o gasto público. Né? E como se faz isso? Né? Como se garante uma efetividade, uma eficiência, uma eficácia maior desse gasto? Trabalhando com dado, com informação. Né? Então, mais uma vez, é claro que há múltiplas espécies de dados, né? Há múltiplas espécies de informações que são extraíveis desses dados. Nós temos esses dados secundários, mas nós temos a possibilidade de produzir dados primários. Por exemplo, os indicadores criminais não dão conta da complexidade da violência do crime. É verdade, há uma taxa de subnotificação muito alta. Por que no Brasil não se trabalha com pesquisa de vitimização? Né? Nós tivemos uma pesquisa de vitimização na história do Brasil. Então, em alguns delitos, inclusive no de homicídios, por isso usar o dado da saúde é mais preciso do que usar muitas vezes o dado da Secretaria Estadual de Segurança. Nós temos subnotificações, inclusive de homicídios, que vão de 8% a crimes patrimoniais que são superiores, muitas vezes, a 30%. Isso faz com que nós tenhamos a alocação do efetivo num território da cidade, a partir dos dados criminais, quando o problema está acontecendo, por conta da subnotificação, numa outra área, né, da mesma região. Ou uma migração, né, de dados, de delitos e de crimes que o dado não permite, desta forma de tratá-lo, né, pela natureza dele, abranger, mas outras técnicas qualitativas de geoespacialização, referenciamento, podem e são certamente fundamentais, inclusive com cotejo econométrico, né, como o índice vem propondo nesse sentido. Né? Certo, só para deixar claro para o telespectador, o que o senhor diz como subnotificação é não registrar a ocorrência, exato, por exemplo. Exato. Aconteceu o crime, não vai na delegacia registrar, não existe o dado daquele acontecimento. Exato, especialmente os crimes patrimoniais, né, os roubos a pedestres, quando é roubado, ou seja, o furto com emprego de violência, um bem móvel, um celular, uma bolsa, uma carteira, por vários fatores, por falta de confiança na polícia, por dificuldade do acesso, do deslocamento à delegacia,
por descrença das instituições, falta de legitimidade do Estado, as pessoas muitas vezes não fazem esse tipo de registro. E isto cria uma invisibilidade da violência sofrida. E como esta é a base de dados fundamental para o planejamento das políticas de segurança, né, porque o cotejo, por exemplo, os dados da saúde ainda não é corrente na gestão pública, o é na academia, nos institutos de pesquisa, mas ainda na gestão pública há necessidade de aprimorar aquilo que eu chamei, e ratifico, acho que o professor ali concorda, essa cultura da gestão da informação. Né? O dado e a informação são vitais, são os principais insumos para planejar, para implementar e para monitorar e avaliar políticas públicas em geral. Os dados a respeito de segurança não foram positivos para o Rio Grande do Sul, mas também dá para se falar da questão da educação. Ele se manteve em 7º, não está despontando entre os melhores. Até onde dá para fazer uma relação entre a questão da educação e a questão da segurança? Essa é uma questão bem importante e ao mesmo tempo chega a ser quase que de tão óbvia, ela perde potência. Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Os resultados para a educação, no caso do IRS, a Prova Brasil ela ocorre de 2 em 2 anos. Tá? Então, em 2014, a gente repetiu o dado de 2013, porque não teve prova em 2014. Teve em 2015, que é o resultado que vai ser lançado agora em breve. Aí, no ano que vem, quando nós lançarmos o IRS para 2015, nós vamos ter o dado da prova 2015, vai potencialmente haver uma mudança. Né? Não se sabe se para cima ou para baixo, mas vai haver uma mudança. Quando a gente olha os dados da Prova Brasil, a gente usa uma nota, que a gente chama de uma nota padronizada, que é calculada pelo INEP, tá? O Instituto Federal responsável por essas contas. Essa prova é de português e matemática, tá? E ela trabalha com uma abordagem que a gente chama de uma abordagem de score. Tá? O cara faz aquela prova lá, ele não tira entre 0 e 10, ele tira uma faixa de score, que diz, que informa para o aluno, e na média informa para o município, para o estado, enfim, ou para o Brasil, o nível de aprendizagem daquela criança naquela faixa, né, de prova. No caso do IRS, a gente usou do quarta série e 5º ano, ou seja, lá nos primeiros anos escolares, né? Hoje, a gente está ali no Rio Grande do Sul, não me falha a memória, a nota padronizada para português e matemática está 5.6, não me falha a memória, algo por aí, tá? Algo bem próximo disso. Isso é ruim, vai ficar com recuperação, né, se a média fosse 6. Não é bem assim, tá? O INEP padroniza isso a partir de umas bandas que o INEP mesmo definiu lá para trás, não vem ao caso agora. O fato é o seguinte, esse 5.6 é muito ruim. Por que ele é muito ruim? Porque significa o seguinte, esse pessoal, a média das crianças que realizaram a prova, elas têm uma carência educacional muito significativa. E não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro. Tá? Até porque no IRS a gente não diferenciou entre escola pública e privada, a gente usa a média total. Como o nosso foco são as pessoas, a gente não está preocupado só com o setor público ou só com o setor privado. A gente usou o total. Né? É uma nota muito ruim. O PISA, por exemplo, foi divulgado recentemente para o Brasil. O Brasil é vexatório o resultado brasileiro. Né? Aproximadamente 50% dos jovens de em torno de 15 anos, que é quando se realiza essa prova, não sabem o que se espera de mínimo em matemática. Ou seja, eu tenho metade mais da metade, a matemática chega a 70%, 50% em português. Ou seja, os caras, se tu pega um jovem de 15 anos, ele tem dificuldade de lidar com um desconto numa loja. E eu estou falando de 60% a 70% dos jovens nessa faixa etária. Ou seja, isso é realmente assustador. A gente tem uma dificuldade muito grande em educação. O IRS reflete isso, né? Claro que a gente está, de alguma maneira, alinhado com as metas do INEP, então a gente não está jogando o índice de educação a 0,3, né? Não tá, a gente não está fazendo isso, a gente está acompanhando mais ou menos o que o INEP se propõe, até porque alçar as crianças de um patamar que nós temos hoje para um patamar de um país desenvolvido vai levar gerações, não vai ser uma coisa do dia para a noite, né? Vai levar 1, 2 gerações inteiras, né? Então não dá para a gente também fazer um índice surreal, né? A gente tem que acompanhar minimamente a evolução. Agora, quando a gente para pensar no que esse resultado significa, é realmente muito triste, assim. A gente vê que aproximadamente metade dos estudantes brasileiros
pegando o dado PISA de novo, tem dificuldade de ler um pequeno texto e entender mais do que o tópico central do texto. Quer dizer, o aluno vai lá ler um texto sobre violência, a única coisa que ele consegue aprender de robusto é o tema central. Ele não consegue pegar aquilo e conectar com a aula dele de biologia, com a aula dele de geografia. Ele tem dificuldade de fazer isso. Isso os resultados do PISA mostram para o Brasil. Ou seja, realmente é bem preocupante. E claro, aí a conexão, e por isso que eu digo que ela é tão óbvia que chega a perder potência, é que é claro que quando uma sociedade tem um padrão educacional comprometido, ela vai exigir menos dos governos, ela vai ser mais passiva, ela vai ter dificuldade de saber o que reclamar, né? Ou seja, a gente tem dificuldade de lidar com a informação e de saber pegar aquela informação, transformar numa demanda e emitir essa demanda, seja para o governo, seja para a sociedade civil, seja para quem for, né? Certo, professor. Eduardo, como que tu achas que essas duas esferas que o índice apontou, a questão da educação, a questão da segurança, como que elas conversam? Eu acho que nós estamos falando de questões chaves com o padrão civilizatório brasileiro, né? Um exemplo, uma recente pesquisa também do IPEA deu conta de que a cada 1% de permanência dos jovens na escola se reduz em 2% as taxas de homicídio, né? Quando a gente vai analisar qual é a principal causa-mortes, né, de jovens de 15 a 29 anos, né, cerca de 50%, né, se dá por conta da violência, né? E muitas vezes a violência é o fator de desestímulo à aprendizagem. Isso do ponto de vista qualitativo, mas é até mais simplório. Muitas vezes a violência, ambientes violentos fazem com que a criança, com medo de sofrer alguma forma de violência, sequer vá à escola, gerando, por exemplo, prejuízos como o que o índice também apresenta, da distorção seriedade. De tu teres ali na quinta série, na sexta série, jovens de 17 anos, né, 18 anos, né, ou um padrão bastante elevado de abandono e evasão escolar, né, que são fatores que também se relacionam, né, com uma ambiência criminógena, né, e uma facilidade maior na cooptação desses jovens para o chamado mercado do ilícito, do ilegal, né, onde está o tráfico, onde está o roubo, onde está a morte, né, permeado por drogas, por armas, né? Então, obviamente, há uma correlação que estatisticamente já foi, inclusive, comprovada. O índice ele nos apresenta indicativos, hipóteses para essas correlações, né? Esses vários indicadores dialogam entre eles no índice, né? Mas há outros estudos que vêm ao encontro desta proposição. E, em síntese, nós estamos falando de direitos sociais fundamentais, sem os quais o nosso padrão civilizatório sofrerá impactos diretos. Já vem sofrendo, né? E o que se vislumbra, infelizmente, não é um indicativo de que a Prova Brasil vai nos trazer uma evolução, né, nesse indicador. Ou mesmo que o ano que vem, quando se contabilizar os homicídios pelo DataSUS, nós devemos já ter superado mais de 60 mil, né, homicídios no Brasil. Se nós beiramos, né, nesse período, né, 59 mil e algo assim, nós certamente estaremos na faixa de 60 a 65 mil homicídios, né? Se nós considerarmos que 67% das cidades gaúchas têm até 10 mil habitantes, né, nós podemos com tranquilidade imaginar que um conjunto de cidades, né, seriam extintas, né, do nosso mapa, do nosso território, por ano, né, no Brasil, fazendo esse cotejo só quantitativo, sem falar o genocídio juvenil que isso representa, o impacto por consequência, por exemplo, do acesso ao ensino formal, né, e do acesso aos bens culturais, né, que formam a cidadania não só gaúcha, mas brasileira. Certo, a nossa conversa aqui deixa a gente até com um pouco uma expectativa negativa de como que vai ser o próximo índice, né? Mas, professor, para a gente concluir então o nosso programa, eu vou pedir para cada um de vocês dar uma contribuição final, mas eu quero meio que indicar a sua contribuição a respeito de que o índice é uma inovação, ele traz números de forma diferente a nível de estado, né, no Brasil. A pergunta que eu te faço é se tem alguma ideia ou proposição de trazer isso a nível municipal, ou de trazer um outro formato de índice a partir dessa inovação, talvez inovar novamente, trazer uma nova ideia. Existe esse tipo de pensamento? Claro. Sobre a questão do prognóstico, né, é muito tentador, né, fazer prognóstico, né? Eu, como coordenador do índice e a própria Zero Hora, a gente costuma não fazer prognóstico porque existe chance de errar.
né? Porque se a renda do Rio Grande do Sul tiver melhorado num patamar um pouco mais significativo, e por mais que tenha aumentado o homicídio, aquela renda aumentou bastante, existe todo um processo por trás do índice de ajustes entre dimensões que às vezes é difícil, às vezes não, é efetivamente difícil prever, então a gente costuma não fazer diagnóstico. Agora, claro, eu tenho medo dos resultados, como o Eduardo menciona, do homicídio de 2015, possivelmente vai ser maior, a inflação pegou as pessoas de jeito em 2015 e continua afetando a vida delas, a nossa vida, né, em 2016, então vamos ver o que vai acontecer ali no final, né? Vamos ver o resultado da Prova Brasil, 2015, vamos ver. Para índices municipais, sim e não, tá? Sim, todos os dados que nós usamos no IRS poderiam ser calculados para município, tá? Mas tem uma série de ressalvas, tá? E aí a maior parte delas são ressalvas estatísticas, tá? Como boa parte do Rio Grande do Sul tem municípios com menos de 10 mil habitantes, o Eduardo acabou de mencionar, o que a gente fala de taxas estatísticas, para, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, taxa de homicídio, quando a gente calcula para municípios muito pequenos, as taxas deixam de ser estatisticamente significativas, ou seja, elas não funcionam, né? Por exemplo, pensa num município onde nascem 5 crianças por ano, 10 crianças por ano. Se uma delas falecer, por uma razão qualquer, que não tem absolutamente nada a ver com a situação de desenvolvimento do município, vai jogar essa taxa de mortalidade infantil para as nuvens, muito alta, 200, 250, né? E a gente está esperando 10. Só que esse 250 não significa nada, é só um problema de conta, né? Então tem uma série de problemas que a gente teria que lidar para fazer um índice desse tipo chegar para o município, né? Dados tem. Agora, como é que a gente pode fazer isso para os municípios, tá? Aí a gente pode recorrer a uma ideia que eu tenho tentado estimular nas prefeituras e para as pessoas com quem eu converso em fóruns como esse, quando eu tenho oportunidade, é que a gente pode trabalhar com a ideia que a gente chama na economia de dashboard, né? Uma ideia de prancheta, né? Uma ideia de olhar para uma folha, né? e ali ter um conjunto de indicadores centrais que não necessariamente precisam ser transformados num índice. Um painel. Né? Um painel. Essa é a melhor palavra. Um painel. Que o prefeito consiga acompanhar lá. Vem cá, esse ano, quantos óbitos infantis tivemos? 2. São 2. Quantos habitantes tem no seu município? 5 mil. O prefeito vai conhecer aquelas 2 pessoas. Né? Ele vai saber em que hospital foi, vai ter só um. É muito fácil ele acompanhar isso, né? E assim uma série de outras coisas. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir dizer assim, pô, o município estava muito bom até fechar lá a fábrica de tal coisa que tinha lá. Ou seja, aquele fechamento da fábrica modificou toda a dinâmica econômica do município. Então não precisa, às vezes, né, estou tentando aqui oferecer uma alternativa, né? A FEE, por exemplo, tem o IDESE, que é um baita índice, que acompanha, normalmente lança também, tem defasagem de 2 anos e tal, que é um índice de desenvolvimento nesse sentido. É municipal, mas só para os só para os municípios gaúchos. Mas vale a pena dar uma olhada no IDESE. Só que complementa. Eu tenho tentado divulgar isso, complementa com outros dados, tenta dados da Secretaria de Segurança Pública, acompanha lá a sua Secretaria de Saúde, a sua Secretaria de Trabalho, fica no encalço do teu secretário da Fazenda, ou seja, essas coisas são factíveis de serem acompanhadas mais minuciosamente, e aí tu tempera com os índices que existem, né? Tempera com o IDESE, tem o índice da Firjan municipal também, mas não dá para deixar de usar os dados que tem em casa. Essa é a mensagem. Certo, Eduardo, então a tua contribuição final. Bom, eu ratifico, né, a importância dessa cultura da gestão da informação, né? Acho que o mais importante é a gente ajudar a difundir a existência de um conjunto de dados secundários, né, como muito bem disse o professor ali, poderiam ser aprendidos por gestores públicos municipais, estaduais ou federais, o estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino superior, com institutos de pesquisa. Essas parcerias são fundamentais, né? Nós tivemos uma experiência recente com uma instituição de ensino superior, a Faculdade de Direito de Santa Maria. Nós criamos um índice de municipalização da segurança e identificamos, né, de que há um conjunto de iniciativas, de projetos, de ações que os municípios podem propor para contribuir com a prevenção social das violências, né? E há uma correlação
muito direta, inclusive, da atuação municipal para a redução dos crimes violentos, né? Fizemos isso em parceria com o Rio Grande do Sul, agora estamos replicando no Rio de Janeiro, né? O importante é estar aberto a essas iniciativas, né? Incorporar dados e informações aplicados para melhor planejar políticas públicas em geral, né? Corrigir, ajustar rumos no âmbito da implementação dessas políticas públicas e, fundamentalmente, incorporar o monitoramento e avaliação, né? Como parte da gestão pública. Acho que as universidades, acho que nós que pesquisamos diferentes agendas nesse tema temos um papel central. O que o nosso telespectador deve ter de registro é de que há soluções, há esperanças, né? Quando nós damos visibilidade ao problema, nós temos um primeiro passo dado para construir soluções, né? O maior dos nossos problemas é a invisibilidade, né? É a ignorância sobre as reais motivações, causalidades que fazem com que o desenvolvimento seja obstaculizado, que fazem com que nós não tenhamos uma segurança desses vários outros direitos, uma educação de baixa qualidade, uma saúde que não presta o serviço melhor, né? É preciso encontrar, né, nas experiências comparadas, inclusive, né, e abandonarmos um pouco a nossa empáfia, né, de que somos a vanguarda do mundo, né, nos dedicarmos, debruçarmos sobre esses dados e informações e construirmos soluções que inovem na qualidade do serviço, das políticas públicas prestadas para a população. Acho que o índice, o IRS, avança nesse sentido e há um conjunto de outras contribuições que os prefeitos, os governadores, né, os gestores em nível federal e a sociedade como um todo, né, precisa incorporar na sua rotina, inclusive para tomar decisões, né, e, de preferência, diminuindo essas dicotomias, né, essa granalização, esse tom mais emocional que nos leva muitas vezes a caminhos equivocados. Certo, Eduardo, obrigado pela tua presença no programa de hoje. Obrigado. Professor Eli, também muito obrigado pela tua participação. Agradeço você de casa que nos acompanhou em mais esse programa e te convido para acompanhar nosso trabalho no Facebook. O endereço é facebook.com/TV Câmara Poa. Nós nos vemos na próxima edição do TV Câmara Entrevista. Até lá.